Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo YouTube, pelo Facebook, pelo WhatsApp. Compartilhe a palavra de Deus, seja você também um evangelizador, seja sal para a terra e luz para esse mundo que vive nas trevas. Meus irmãos, o evangelho de hoje é de Mateus, capítulo 20, versículo do 17 ao 28. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: O que queres? Ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais Ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se o vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, vamos juntos meditar a palavra de Deus, aquilo que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo quer nos mostrar no dia de hoje e de que forma a palavra de Deus pode tocar o coração de cada um de nós. Meus irmãos, no Evangelho de hoje, nós vemos que se ajoelha diante de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu, Tiago e João. E ela pede a Jesus: manda que esses 2 filhos sentem no teu reino, uma à tua direita e outra à tua esquerda. E Jesus fala para eles que não sabiam o que estava pedindo. Meus irmãos, anteriormente a essa passagem, nós vemos Jesus anunciando aos discípulos o que iria acontecer com eles. Nós vemos que Jesus nos fala que ele iria ser entregue pelos sumos sacerdotes aos pagãos para ser flagelado, para ser debochado, para crucificá-lo. Nós vemos Jesus falando da cruz e os discípulos falando da glória, da ambição do reino de Deus. De um está à direita, de outro está à esquerda. Cristo revela aquilo que é mais doloroso para o Cristo, que ele ia passar, o martírio da cruz. E os discípulos queriam a ambição do poder no reino de Deus. Um está à direita, o outro está à esquerda. E nós vemos que essa atitude ambiciosa desses 2 discípulos, Tiago e João, eles causam uma certa irritação aos outros 10 discípulos. E eis que Jesus chama a ele que entre eles não poderá acontecer aquilo, não poderá acontecer essa opressão, essa ambição que eles estavam querendo. Porque quem quiser se tornar-se grande, torne-se o vosso servidor.
Quem quiser ser o primeiro, que torne-se o servo. O servo, meus irmãos, aquele que quer servir por amor, e é isso que Jesus nos retrata logo em seguida, que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. O Cristo se entrega, ele sabe o que queria acontecer com ele e ele se entrega na cruz por amor a todos nós, para a remissão dos nossos pecados. Ele é Filho de Deus, é o Rei, ele é Deus, mas ele não veio para ser servido, ele veio para servir. É o amor que nos torna nós servidores. Muitas pessoas confundem o amor, que é a troca. Eu amo porque ele me ama. Eu amo porque ele pode me retribuir esse amor. E Jesus nos mostra que nada que nós possamos fazer, nós iremos retribuir o amor que ele dedicou quando se entregou na cruz. Por isso que nós devemos servir a esse reino de Deus por amor, por doação, com humildade, pois é isso que o Cristo nos mostrou na carne, na sua dor, na crucificação. A ambição fez com que os sumos sacerdotes, os fariseus, entregassem Jesus. E Jesus, por amor, se entregou na cruz para que todos nós pudéssemos ressuscitarmos na glória de Deus. Aí sim, aí Jesus, quando fala que ele ressuscitará no terceiro dia, aí é a glória de Deus. É esse o Cristo que se doou na cruz, que vence a morte e ressuscita na glória de Deus. Que nós possamos a cada dia na nossa vida alimentar. Me desculpe, meus irmãos, mas nós tivemos uma pequena queda de energia, mas como eu estava falando, que nós possamos nos doar a nossa vida a esse serviço, à nossa igreja e ao reino de Deus, porque o Cristo é o verdadeiro exemplo de doação por amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.